Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Contando Histórias, Compartilhando Testemunho. É com muita honra que eu venho apresentar a vocês essa mulher linda, uma mulher de Deus, uma mulher de fibra, uma mulher que tem uma história, um testemunho lindo. E hoje a Águida veio aqui para falar com vocês, mulheres, para estar, em nome de Jesus, avivando a nossa fé, avivando a esperança, mostrando que com Deus nada é impossível, né, Águida? Nada é impossível. Se apresente aí para as mulheres. Boa tarde, né? Boa tarde, irmãs. Eu sou Águida, filha do Deus vivo. Amém. Mãe da Carolina, do Elber e da Esther. E irmã em Cristo da Monique e frequentadora assídua, crente da Sara Nossa Terra. Amém, amém. Gente, a Águida, eu lembro a primeira vez que a gente parou para falar, né, assim, para ela estar relatando um pouco da história dela, eu falei, meu Deus, que testemunho, Águida. De onde você veio, a probabilidade de você estar aqui era 0,00001%, né? E naquele momento eu falei, a Águida, ela precisa estar no podcast. Ela precisa mostrar para mim e para essas mulheres que estão do outro lado que Deus, ele é um Deus do impossível. Ele é um Deus do improvável. Sim. Ele é um Deus de transformação. Quantas vezes a gente está passando ali pelo vale, pela dor, por achar que a gente não vai fluir, que todo mundo é capaz, mas a gente não. E hoje Deus te trouxe aqui, minha irmã, para estar mostrando através do testemunho que Ele transforma sim e que Ele cria sim uma nova história para a nossa vida. Com certeza. E como a Monique falou, o 0,001% para Deus é tudo que Ele precisa para fazer o impossível. O impossível é o lugar da honra e da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus na vida da gente. Então, assim, eu venho de uma casa de 10 irmãos, de uma mãe analfabeta, de um pai analfabeto, uma mãe lavadeira de roupa, um pai agricultor. Sem oportunidade nenhuma, mas eu vi em toda a minha vida a mão de Deus. A mão de Deus abrindo portas, a mão de Deus levantando anjos, levantando pessoas para nos abençoar. Quando eu falo nos abençoar, abençoar todos na minha família. Então, assim, a minha vida em particular, eu creio que foi uma vida assim que Deus... Sabe quando você se sente a menina dos olhos de Deus? Amém. E como que tudo isso começou, Águida? Começou com os meus tios não me querendo. Porque é assim, né? Sério? Como eu era criança muito atípica, muito criativa, né? Nenhum dos meus tios me quiseram. E a minha mãe deixava a gente sair de casa para morar na casa dos meus tios, com a suposta ideia de ir para estudar, mas não era. Era para cuidar dos filhos dos meus tios, cuidar da casa e, se desse tempo, estudar. Entendeu? Então era uma semi-escravidão. Que hoje a gente vê que é, né? E assim, como eu era essa criança atípica, ninguém queria. Todos os outros foram para a casa dos tios. Inclusive a mais nova. Isso, Deus, eu hoje entendo perfeitamente. Como tudo que não aconteceu, eu entendo que foi a mão de Deus me guardando. Porque quando as coisas não acontecem aos olhos humanos, a primeira coisa é a gente achar o quê? Que Deus está falhando com a gente. Sim. Todo mundo, e mesmo sendo uma oportunidade, como você falou ali, entre aspas, como uma escravidão, mas assim, do nada que você vivia, pelo menos seria alguma coisa. Sim, né? sim. Ir para uma capital, ter ali o mesmo cuidando, limpando, mas vai que... Né? E olha, Monique, essa experiência, hoje eu falo para os meus filhos, para os meus amigos, que o não de Deus é porque aquela porta que está fechada é Deus preservando a gente. E assim, todos os momentos da minha vida, todas as coisas que aconteceram, quando a porta se fecha, eu pergunto para Deus,
Depois de algum tempo, né? Porque no primeiro momento, quando você não tem o conhecimento da palavra, quando você não tem esse conhecimento da fé, que depois você vai adquirindo, é que você entende que Deus estava te preservando. Mas até hoje, agora eu já entendo assim perfeitamente. Deu errado? Não, não deu errado. É Deus trabalhando do modo dele, então vamos No deixar melhor. para o melhor. O fato de eu não ter ido para a casa dos meus tios abriu outra porta. Então eu saí do Tocantins, do interior do Tocantins, para ir morar na casa de um político goiano, que Olha na aí. época era governador, Sim. entendeu? E aí eu fui trabalhar com os filhos dele, e isso me abriu outras oportunidades, né? Porque a gente é aquilo que a gente convive. Sim. Por isso a importância da gente saber onde nós estamos colocando os nossos pés, Em né? que mesa que a gente senta. Qual a mesa que nós Qual sentamos. mesa que a gente senta, né? Então, isso facilitou, por exemplo, a visão de oportunidades que as minhas irmãs não tinham. Então né? foi ali que você começou a trabalhar a sua mente com algo além do que você fazia. Naquele Além do que eu momento, fazia. você cuidava ali do lar, da Sim. casa, né, daquela família. Cuidava, era babá, cuidava de crianças, cuidava da casa, viajava muito com eles, peguei gosto por viagem. Olha aí. E é isso, gente, ó. Parece assim que a gente está falando, mas você pega gosto pelo que é bom e pelo que é ruim. Sim, sim. E eu peguei gosto pelo que era bom. Glória a Deus. Né? Uhum. Então, eu não me envergonho de falar isso, que foi uma escola para mim. Foi uma escola de culinária, foi uma escola de etiqueta, foi uma escola de leitura, de intelectual, foi uma escola de muita coisa. De estudo, de sonhos. De sonhos, porque né? se a gente está num ambiente que a visão de sonhar é algo assim, eu já presenciei situações de pessoas desse jeito. Quando um começa a sonhar, quando um começa, ai, abaixa a bola, isso não é para você, não. Quem é a gente para sonhar? Quem é a gente para ter uma casa? Quem é a gente para ter um carro? Quem é a gente para querer fazer uma viagem? Sim. Como se isso fosse algo ruim. É. Como se para seguir a Deus a gente precisa ter uma vida de miséria. E não é isso. E não é isso. Não é porque... A gente tem que entender, Agda, que o sonhar, o querer algo, Deus ele planta isso no nosso coração. Com certeza. Só que a diferença é quem é o nosso Deus quando ele nos coloca no alto. Exatamente. Então, Exatamente. não é... Às vezes uma pessoa, ela troca Deus por R$100. Sim. E uma pessoa que ganha muito mais que isso, que vive algo muito maior que isso, ele não perde nunca a essência dele de Cristo. Uhum. Isso é verdade, isso não é verdade. Então, eu fui morar em Goiânia e lá, eu fazendo o 2º grau em uma escola que foi fechada, porque vendia diplomas, eu estudava, gente, mas não tinha nem dinheiro para comprar diploma. Mas algumas pessoas lá pagavam para ter diploma. Essa escola foi fechada. Sim. E eu tinha acabado de fazer o vestibular para direito, que foi o meu grande sonho na vida, sempre, sempre. Ser advogada. Ser advogada. Olha aí. E aí, quando aquilo ali aconteceu, meu chão acabou e eu não entendi o que estava acontecendo, entrei em desespero, estudava muito, estudava para concurso, passei num concurso no Tocantins, voltei para o Tocantins, desesperada, chateada, magoada com Deus, e pensando, minha vida acabou porque meus sonhos, né? Agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Porque a gente acha que a gente coloca a situação na mão de Deus, mas a gente quer administrar a situação. Exatamente. Então, Deus abençoa, Senhor, meu sonho é esse. Mas se algo acontece diferente... A gente não entende. Naquele momento a gente não entende. Sim. E é preciso continuar buscando a Deus. E maturidade espiritual e emocional para entender os livramentos de Deus. Sim. Porque voltemos a esse contexto aí de não ter conseguido entrar na faculdade de Direito. Era paupérrima, continuava pobre, né? Continuava trabalhando na casa de família? Não, agora já trabalhava em outra, já tinha terminado o 2º grau, né? Tinha conseguido um outro trabalho, Sim. que uma amiga conseguiu para mim, em uma distribuidora lá em Goiânia. Mas eu tinha esses colegas, esses amigos e colegas que falaram para mim, olha, não precisa se preocupar com a sua faculdade.
que a gente tem quem paga para você. Porque como a gente disputava nota de redação, então assim, eles falavam, doutora, não se preocupa, você é só passar que a gente paga. E tinha um casal de amigos meus que falavam isso também. E quando tudo deu errado, eu não entendi o que Deus estava fazendo. Né? Então, assim, Aos seus olhos aos era meus olhos, a oportunidade, era né? a oportunidade. Não Então, tinha condição. E alguém se prontificar para pagar para você. Exatamente. E como o diploma não valia, eu teria que fazer de novo o segundo grau, e eu sem condições de me manter em Goiânia. Aí meu irmão conseguiu um trabalho para mim no Tocantins. Eu falei, não, eu vou para lá, vou voltar para minha casa, vou ver o que dá. Sim. E fui, com o coração partido, com os sonhos, né, assim, fazer analogia com José, no buraco lá e pensando, nunca mais, né? Nunca mais. Deus falhou comigo. Deus falhou comigo. Sim. Mas as mãos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Amém. Porque essas pessoas que iam pagar minha faculdade, depois eu descobri que elas eram bandidas. Meu Deus. E foi livramento de Deus. Meu Deus. Porque olha para você ver, né? Porque se elas tivessem pago a minha faculdade, eu teria uma dívida. Eu teria uma dívida com elas. Financeira, emocional. Sim. E isso eu não sei como é que seria pago. E também, Agda, seria assim um valor que você ia estar ali, né, recebendo, que você depois ia descobrir que não era algo limpo, não era algo íntegro. Exatamente. E o Senhor, Ele cuida dos detalhes. Ele cuida dos detalhes. Tenha certeza disso, Monique. Em nenhum momento Deus, ele é tão zeloso conosco, ele é tão zeloso que ele não permite que toquem no fio do cabelo da gente. Sim. E a gente só entende isso depois. É verdade. Então, aí lá no Tocantins, eu me casei, voltei para Brasília para começar tudo do zero. Do zero. E aí aqui, gente, eu fiz de tudo. E quem me conhece sabe, ó, manicure, depiladora, esteticista, costureira, tá? Trabalhei em restaurante, que eu gosto muito de cozinha, aí eu era saladeira no restaurante, e fiz coisas assim, sabe? Tudo. Nessa que eu estava fazendo cuidando de pessoas, fazendo unha, eu conheci uma irmã da igreja, ela era a esposa do pastor da minha igreja, e eu falei para ela, o sonho do direito tinha ficado guardado, porque eu tinha 2 sonhos, né? Direito e enfermagem. Sim. Aí o sonho do direito parece que assim, como eu tive lá atrás aquele problema, a frustração, veio uma frustração e eu guardei ele numa gaveta. Eu falava para todo mundo, nossa, meu sonho é fazer direito e enfermagem, direito e enfermagem. Aí na hora que ela foi me oferecer, ela chegou lá em casa, para me oferecer se eu queria fazer o curso de enfermagem. Que ela me daria o curso de enfermagem na faculdade que ela dava aula. Agora, olha para você ver, Agda, o mesmo convite que você teve há anos atrás, de uma forma suja, de uma forma promíscua, onde o Senhor te deu um livramento, mas naquele momento você achou que era uma punição. Sim. O Senhor te diz, filha, volte para a sua terra. Exatamente. Permita eu tratar você e no momento certo você vai voltar e eu tirarei de lá, e a honra e a glória vai se manifestar através de mim, não do homem. Sim. E ele levanta uma serva dele para te fazer o mesmo convite, mas da forma diferente. Exatamente. Meu Deus. E para você ver, de novo aconteceu essa coisa de não dar certo. Eu fui fazer um curso técnico, eu queria o técnico de enfermagem. Porque, na minha visão, eu só tinha dinheiro para pagar o curso técnico de enfermagem. E aí eu tenho alguns irmãos de oração. A Maridete, né, que é uma irmã de oração, assim, que Deus colocou na minha vida, uma mãe em oração. E, nesse tempo, a Lucy Fumico, que foi quem me deu esse curso. A pastora. A mulher do pastor, A mulher do pastor. Aí, lá, eu tinha ido, 2 meses antes, tentar fazer o curso técnico de enfermagem. Quando cheguei lá, eles falaram assim, mas você está com seu nome no Serasa e não pode fazer. Aí eu saí de lá chorando. Eu lembro que eu chorei demais. Falei, Deus, o que o Senhor quer?
Aí, 15 dias depois, essa mulher chega na minha casa, eu estou atendendo ela, conversando com ela. Quando eu contei, ela falou, mas por que técnico? Você não quer o curso superior de enfermagem? Meu Deus. Eu falei, quero, mas eu não estou tendo dinheiro nem para pagar direito o técnico. Ela falou, não, quanto que é o técnico? Aí eu falei, 200 e pouco, era 180, alguma coisa assim, não me lembro bem na época. Aí ela falou, não, eu tenho direito a uma bolsa de 75% de desconto. E eu vou te dar essa bolsa. Meu Deus. E eu só vou sair da faculdade no dia que você se formar. Gente, eu fico maravilhada com a mão de Deus, Ágata. Maravilhada, e ela só saiu gente, depois. Ela só saiu depois que eu me você formei. se formou. Eu almocei com ela antes dela sair para contar para ela 1 ano antes que eu tinha passado na Secretaria de Saúde. Calma, que aí é outra. Já é aí outra bênção, procedimento, né? Do testemunho. Exato. Então, gente, olha que impressionante. Como Deus ele trabalha na nossa vida de uma maneira que não precisa entender. A gente quer ser a mão de Deus o tempo inteiro. A gente quer ter o controle. Não precisa ter. Sabe? O Senhor ele tem, mas é além do que a gente pede, né? A palavra do Senhor fala muito claro que a gente tem que saber pedir, porque o desejo do coração dele é muito maior do que o desejo do nosso coração. A Águeda está dizendo que ela tinha um sonho do direito, ela passou por um processo que foi frustrante, sim, né? A escola fechou, aí surge um casal, amigo, né? Que chega, não, pode pagar, pode fazer, que eu vou pagar tudo para você. Sim. E nesse momento ela, meu Deus, que oportunidade. E aí você disse, Águeda, eu quero voltar um pouquinho, porque a gente conversou antes, né? Sim. Então eu lembro que você me relatou que no momento que você recebeu esse convite, você recebeu essa resposta de Deus sobre o que aconteceu com esse casal que ia semear na sua vida e você entendeu depois, mas você não mostrou antes de tudo isso. Sim. Quando você não, o depois, né, para entender. Uhum. Então, quando você recebeu esse convite, que você viu que era uma baita oportunidade, você estava trabalhando na casa desse senhor, né, aqui em Brasília, e você me relatou que uma pessoa da família, quando você passou para ela... Eu fui contar para a pessoa, falei, nossa, eu estou muito feliz, o fulano vai pagar minha faculdade, agora vai dar certo, tá tudo certo. Aí ela fez a pergunta para mim, ela falou, vem cá, de onde vem esse dinheiro? Sim. É normal esse dinheiro? E às vezes, na vida, a gente não quer ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela vem de que maneira? É um irmão que fala, alguém que gosta muito de você, é um amigo muito querido, é um parente que realmente se preocupa com você, é o seu líder na igreja que te pergunta, de onde vem esse dinheiro? Sim. E a gente tem que fazer essa pergunta. Porque às vezes a gente está entrando numa fria, a gente está entrando num problema que a gente nunca quis para a vida da gente e que a gente terá. E sabe o que acontece também, Águeda? Quantas vezes a gente pede direcionamento de Deus, a gente pede resposta de Deus, mas lá no fundo a gente quer ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. Exatamente. E quando uma irmã, e quando um amigo, e quando alguém que o Senhor levanta para falar com a gente, e não é aquilo que a gente quer ouvir, a gente começa a criticar aquela pessoa. Sim. Tá com inveja de mim. Não quer me ver crescer. Exato. Eu tô aqui como babá dos filhos dela. Exato. Talvez ela tá falando isso exatamente porque ela não quer perder. Não quer perder. E a gente começa a pisar nas pequenas pedras de tropeço. E aí a vida não caminha, a vida não anda. E às vezes a gente fica se perguntando, Deus não me ajudou. Não ouvi a voz de Deus. A voz de Deus. A voz de Deus. De manhã, quando a gente levanta, sim, a gente pede direcionamento para Deus e durante o dia você escuta a voz de Deus o tempo todo. Agora, para quem está com ouvidos afiados, para quem está com ouvidos que pede a Deus para limpar os olhos e os ouvidos espirituais. Verdade. Isso é um pedido que eu tenho feito a Deus há muitos anos. Senhor, abra meus olhos e meus ouvidos espirituais. Para enxergar o que não é de Deus, para ouvir o que é dele, sim, entendeu? Sim. Então, voltando,
Fiz essa faculdade, trabalhando muito, fazendo unha, acordando de madrugada, colocando despertador para tocar, para estender o uniforme de menina. Para você aí, mãe, que acha que a vida é difícil, olha, deixa eu te falar, eu não me lembro como é que foi, tá? Porque eu vivi aquele tempo pela fé, então, para mim não pesou. Quando a gente está entendendo qual é o projeto, qual é o processo, qual é o propósito, a gente passa, porque é igual você falou, às vezes existem mães aqui do outro lado que tá exatamente nisso. Gente, eu não estou conseguindo fazer nada, sabe? É só cuidando da casa, é só cuidando do filho, e eu me sinto paralisada. E nós temos que compreender, Agda, que o Senhor, Ele é um Deus que Ele vem trabalhando a nossa vida para a gente viver os planos dEle, da maneira dEle. Sim. E o Senhor, Ele traz a bênção para nós e nunca essa bênção vai trazer uma maldição. Nunca, nunca. Então, assim, quando eu peço ao Senhor um filho, e vem um filho, e vem família, né? Senhor, eu quero um marido, eu quero família. E Ele traz tudo isso, Ele nos fortalece, Sim. Ele nos direciona e fica leve. Fica leve. Então, mãe, se hoje você está sentindo esse peso, que é natural, né, Agda? Quando a gente está passando, é natural. É natural. Ter dias maus, dias da gente, meu Deus do céu. Mas assim, sempre eu faço isso, e eu creio que você também é o quê? Eu ir nos pés da cruz e falar, Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Os planos que o Senhor colocou no meu coração, hoje eu vejo que eu não dou conta, mas eu sei que se o Senhor plantou, a colheita é farta. É farta, com certeza, com certeza. E aí naquilo ali, todos os dias, acordando de madrugada, e que foi um testemunho para a vida dos meus filhos, porque assim, aí eu já levo essa prosperidade que vem para os pais, a palavra de Deus diz que ela vai para os filhos. Sim. E aí a gente imagina que é só você passar o patrimônio. Não, não é. Que prosperidade é só o patrimônio. Não é. A prosperidade é uma maneira de viver. Exatamente. A prosperidade maior é o que você planta no seu filho, como viver. Então, o que os meus filhos viam? Uma pessoa que trabalhava, que estudava, que frequentava a casa dos familiares e a igreja. Então, assim, não tinha... nunca me viram em bar, nunca me viram perdida, né? E murmurando. E murmurando. Nesse momento. Não tinha, porque eu estava tão feliz com tudo que Deus estava fazendo. Sim. Sabe, Monique? Eu estava tão feliz, como eu estou agora. Hoje uma senhora me encontrou e falou assim, 54 anos? Eu falei, 54. Aí ela, cara, não parece, você tem... Ela é professora de natação da Carol, Sim. da mais velha, né? Que tem 31. Aí ela, não parece que você é mãe da Carol. Aí eu falei assim, então, acho que isso é felicidade. Eu tô tão feliz com todas as coisas, com todas as bênçãos. Gente, porque eu vivo todo dia de bênção. Todo dia. Eu acordo de manhã. Ontem minha filha pequena falou assim, como é que você consegue acordar tão animada? Eu falei, primeiro, eu chamo o Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo. Me capacita para esse dia de hoje. Muito obrigada pelo milagre de nascer viva. De estar viva aqui hoje, acordar viva. Né? A gratidão com os detalhes. Com os detalhes. Exatamente. E depois ela falou assim, mas como é que você tem tanta coragem? Ela fazendo isso que você tinha que ela estava morrendo de sono de manhã. Aí eu falei assim, olha, porque os meus sonhos não são só meus. Os meus sonhos são os primeiros sonhos de Deus. Depois sonhos da minha família, dos meus filhos. E hoje o seu sonho, que foi lá no passado, que Sim. hoje se tornou realidade, Sim. ele traz uma semente, como você falou, para a sua casa, para os seus filhos e para as pessoas ao seu redor. Sim. Se hoje você está sentada aqui, Agda, é consequência de tudo que você viveu, das suas dores, das suas frustrações. É o Senhor preparando. E nós, mulheres, precisamos estar atentas a isso. Aquilo Exatamente. Que é a sua dor nesse momento, aquilo que é a frustração momentânea, calma. Se você está colocando verdadeiramente, mas também existe isso, né, Agda? É entregar verdadeiramente na mão de Deus, porque também existe aquela frustração que é em cima do que você plantou, das suas escolhas. Exatamente. Mas quando você coloca completamente, na mão do Senhor e pede para Ele conduzir, e aos seus olhos você não enxerga nada acontecendo, calma, deixa Deus trabalhar no silêncio, que no momento, para a graça e a glória dele se manifestar, Ele vai te usar. Vai.
e vai usar e levantar pessoas, levantar Amém. anjos dele aqui na terra Amém. para nos abençoar. E a lição que eu tiro disso é que se ele usou os anjos dele para me abençoar, é porque ele está querendo que eu, abençoada, seja abençoadora. Exatamente. Porque eu não acredito que a bênção fica na gente. Não Não. pode. Não pode ficar. E a palavra São de sementes, Deus são frutos, né? E a palavra de Deus diz isso, né? Porque você chegou em você é para você abençoar, Exato. né? Tem que ter o ciclo, tem que ter o né? ciclo, não pode ficar parado ali. Então a gente parou ali, eu dei voltei, né? Uhum. E aí a gente deu uma atualizada. E aí nós paramos exatamente nisso. Quando você volta, começa a estudar, passa por essas lutas, ali você já Sim. estava casada, ali você já teve seus 2 filhos filhos e fazendo a faculdade. e fazendo a faculdade. E foi tudo perfeito, foi tudo lindo, não aconteceu mais nada. Não, gente, né? a caminhada com Deus não quer dizer que não vai ter problemas. A única diferença é que quando os problemas vêm, você olha e fala: Deus, está nas tuas mãos. Amém. O que eu faço agora? E vai caminhando com fé. É assim, um passo de... Eu não estou enxergando o caminho, mas Deus mandou ir, né? Então vá. Só isso. Sim, sim. Deus mandou ir, vá. E como é que foi esse processo? Então, você criou seus filhos, estava fazendo a faculdade? Criei os filhos, comecei a faculdade. Aí eu quero falar de começos, assim, sabe? Eu não tinha dinheiro para comprar um caderno. A irmã da igreja que eu frequentava me deu os cadernos. Aí um dia eu indo para a faculdade com uma amiga que me dava carona, falou assim: nossa, você não está sentindo frio? Eu falei: eu tô. Ela falou: por que você não está vestida? Eu falei: então, é que eu não tenho nenhuma blusa de frio. Ela se sentiu extremamente incomodada. Ela era minha amiga e minha cliente. À tarde ela chegou lá em casa com uma sacola com 7 blusas de frio. Meu Deus. Ela falou: eu cheguei em casa e chorei olhando para as minhas roupas, porque eu vendo você nessa luta, você é minha amiga, e eu não percebi que você estava sem blusa de frio, porque você não tinha. E eu com tanta roupa, então eu trouxe aqui 7 blusas de frio. E aí você deixa claro exatamente o que você falou. Você nunca murmurou. Não. Por ser uma amiga sua, a primeira coisa que você ia falar não. Tô passando por isso, e a murmuração vem e vai trazendo... E toma conta do coração da gente. Toma conta. Exatamente. Se a reclamação vier, a murmuração vier, a gente para de ver os milagres e começa a focar no que não tem. Eu tinha saúde, inteligência que Deus me deu, oportunidade que Deus estava me dando. O que mais eu queria? E quantas vezes a gente se para focando muito mais no problema do que na graça de Deus. Sim, e olha, para você ver como a ação de Deus, por eu não reclamar, como essas pessoas que frequentavam a minha casa, enquanto eu fazia unha e contava, entusiasmada, estudando, muita gente admirando, e era uma coisa assim tão grande. E foi chegando bênção em casa, chegando, assim, que uma amiga, né, no final do ano a faculdade passou por um processo e todo mundo perdeu a bolsa, inclusive eu. E aquilo me deu um desespero. E aí vem a última semana de prova ali, todo mundo fazendo prova, e chegou a notícia de que quem era bolsista ia perder a bolsa. Ou seja, eu pagava em média R$250, não, era 180 na época, e iria para R$1.000. Meu quase. Deus, se com R$250 o desafio já estava grande, entendeu? Eu ganhava em torno de R$1.300 a R$1.500. Sim. Aí vem aquelas pessoas que não têm fé, né? Testar a sua fé. E falaram assim para mim: nossa, agora você não vai poder fazer a faculdade, né? Não, gente, ali foi a presença de Deus. Por isso que a gente tem que falar coisas positivas. Eu falei: vou. Sabe por quê? Porque Deus levou na minha porta. Ele vai garantir. Ah, glória. A sua postura. É posicionamento. Exatamente. A fé. Deus, ele quer isso de nós, né, Agda? Deus levou na minha... Eu falei para eles, eu falei: Deus levou na minha porta e ele vai manter. Gente, foi a pior semana da minha vida. Eu fiz as provas, contendo um choro. E tirei as melhores notas. Glória a Deus. Tirei as melhores notas, peguei minhas provas, na última prova,
Fui para a sala do reitor e lá eu desabei chorando. E ele falou, o que foi, dona Águida? Eu falei, professor Henrique, eu preciso te contar uma coisa. Eu sou uma das alunas que está perdendo a bolsa hoje. E eu só tenho essa chance. E ele, tá, mas... Eu falei, e eu quero fazer nome para sua faculdade. Eu te garanto que eu vou passar no concurso. Eu te garanto. Aí eu fiz um monte de promessa e tal. Assim, gente, era Deus falando. Porque eu estava em frangalhos, estava destruída lá. Sim. Sabe? Mas eu consegui manter o nível de estudo para tirar... Eu falei, olha as minhas notas. Eu só quero que o senhor olhe as minhas notas. Eu honro o que o senhor está fazendo na minha vida. Tá. Ele falou, não se preocupa. Vem aqui em janeiro. Era férias. Naquele dia eu falei, entreguei para Deus. Falei, não vou murmurar. Fui atender. Uma das amigas que eu atendi perguntou, e aí, tá de férias? Eu falei, tô. E a faculdade, tá gostando? Falei, adorando. Mas aconteceu tal fato. Aí ela falou para mim, olha, eu não tenho dinheiro, mas o meu marido, ele pode te ajudar. Tá, ficou. Fevereiro voltei, conversei com o professor Henrique, ele manteve minha bolsa. Oh, glória. Não de 75%, mas de 70%. Aí eu comecei a pagar 250. Nisso que eu falei, mas aumentou, não tô podendo. Ela conversou com o marido dela. E um dia, ele me ajudando a fazer um trabalho da faculdade, ele falou assim, a Xi me contou, é o Juliano, professor Juliano Alves. Aí ele falou assim, a Xi me contou o que você está passando. Quanto que você precisa para pagar a sua faculdade? Ele falou, quanto que é a sua faculdade hoje? Eu falei, R$250. Ele é funcionário do TJ. Todo dia 22, 5 horas da manhã, caía na minha conta R$250. Meu Deus do céu. Um ano. Meu Deus do céu. Como Deus usa pessoas assim inimagináveis. Inimagináveis. Às vezes a gente busca de outras pessoas, a gente, né? Assim, eu não falei para ela. Eu falava porque era conversa nossa. Sim. Todo mundo ficava, nossa, você tá indo bem, você tá indo também. Então, assim, a minha conversa durante os atendimentos era sobre faculdade, era sobre matéria, era essa a conversa. Entendeu? Então não tinha, assim, reclamação. Era só, cara, eu tô muito feliz, né? Mais um semestre que acabou. Então tá, ali ele pagou esse tempo, eu me estruturei financeiramente, tá? E eu terminei de pagar minha faculdade depois, mas ele pagou mais de um ano, inclusive, a minha faculdade. Durante a faculdade, eu comecei a prestar concurso, porque meus professores falam, pode prestar, você tá pronta, pode prestar, você tá pronta. Aí eu comecei a prestar concurso. E um ano Isso, antes... mãe de 3, casa... De 2, nessa época era só 2. Era 2, então mãe de 2, casa, trabalhando fora. Andando de bicicleta, olha aí, carro, mulherada. De ônibus. Exatamente, entendeu? Lavando, passando e cozinhando. O tempo de Deus não é o tempo perfeito. Não é. É o tempo de fé. É o tempo de fé. Entendeu? E ali eu estudava mesmo, falei, eu vou terminar essa faculdade de empregada. Um ano antes de terminar a faculdade, eu passei no concurso da Secretaria de Saúde. Meu Deus, que beleza. Aí agora a oração foi o seguinte, Senhor, segura aí, não me chama não, que eu preciso me formar. Sim, você ainda estava no final do processo. Faltava um ano. Meu Exatamente Deus. Um ano para terminar. Entendeu? Aí foi segurar. E para vocês verem como Deus honra, como Deus é fiel. Eu tive que colar grau sozinha num dia, porque saiu a minha convocação, eu não tinha colado grau ainda, eu tive que colar grau sozinha, assinar o termo lá na faculdade para pedir meu diploma. Quem me recebeu naquele dia foi o professor Henrique. O mesmo. E eu tava chorando aquele dia, de emoção, chorando. E ele, o que foi, dona Águida, hoje? Eu falei, alegria. E a alegria maior que é o senhor. O senhor lembra quando eu estive aqui há mais de 3 anos? E ele falou, lembro. A senhora tá bem? Foi fácil? Eu falei, não foi fácil. Sim. Mas a senhora tá bem? Eu falei, tô, eu vim aqui, foi trazer a minha convocação, que eu passei na secretaria. Ele, em quem que a senhora confiava para fazer tanta promessa? Que a senhora me fez muitas promessas. Eu falei, eu confiava em Deus. Glória a Deus. Falei para o senhor Henrique, eu estava na minha casa quando essa faculdade Eu tô me segurando aqui para não chorar, minha irmã. Mas foi assim. Eu falei para o senhor Henrique, porque eu estava sentada na minha casa quando essa faculdade chegou. Então, deixa eu te falar, se foi Deus que me deu,
Eu tinha fé que ia acabar. Meu Jesus. Eu tinha fé que ia dar certo. Sim. Entendeu? E terminando aqui hoje, colando grau com o Senhor, isso aqui para mim é a manifestação de Deus, da honra e da glória de Deus. Porque o Senhor lembra como eu cheguei aqui, naquele dia. O Senhor lembra como é que eu estava? Aí ele, não, a senhora realmente me surpreendeu. Eu falei, pois é, mas é tudo, glória a Deus, tá? Meu Deus, Agatha, e assim, é uma lição, viu? É uma lição de vida, a sua história é uma lição de vida. É uma lição de vida para vocês, é uma lição de vida para mim. Porque, assim, a gente para, né? Você vai falando e aí a gente para o nosso eu, sabe? Assim, para o nosso íntimo. E a gente se pega questionando Deus, questionando os projetos, questionando projetos por deles coisas são tão menores. tão menores. A murmuração vem, sabe? E como assim é surpreendente assim ver a sua fé, a sua postura, porque você está contando aqui o resumo de muito, gente, de muita sabe, coisa que ela viveu. E em tudo que você fala, assim, é claro para mim a sua posição de serva, de obediência e de fé. E ali, gente, uma coisa, a Monique falando dessa questão de obediência, é uma experiência de obediência, né? Eu lembro que com essa dificuldade toda eu consagrava dízimo todo mês. Meu Deus. Meus filhos me viram consagrar dízimo. Na dificuldade. Era escolhendo qual conta pagava aquele mês, mas o dízimo estava lá. Primícia. Tá? Primícia, porque quem vive, eu falo para quem vive espiritualmente, quem vive pela fé, olha, consagrar dízimo é você falar para Deus assim, Senhor, tudo que eu tenho é seu. E foi Deus que levou, foi Deus que deu. Eu, por mim, eu andando, eu não teria feito nem um terço do que aconteceu na minha vida. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, ele já está dando 90% do que era dele para nós. 90%. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, é o mínimo, gente. É prazeroso, é gratificante a gente falar assim, pai, aqui, meu Deus. Não, e assim, é lindo demais. Né? Eu digo que duas coisas você tem que ser muito feliz por fazer. Pagar imposto de renda, porque você está tendo renda. É verdade. É dízimo e renda. Imposto de renda. Se você estiver pagando os dois, olha, fica assim, Senhor, eu quero pagar mais, eu quero consagrar mais. Porque quanto mais tem, mais você faz, mais você tem. Sim. Né? E para finalizar tudo isso, gente, que gostoso, né? Esse bate-papo nosso. Não parou por aí, minha irmã. Não. Essa mulherada tem que saber que não parou por aí. Não parou, gente. Porque quando Deus coloca um sonho, Ele não coloca tempo. Verdade. Uma coisa que eu aprendi. O tempo de Deus é diferente do nosso. Sim. O tempo de Deus é para a hora certa, é para o momento que você está preparado emocionalmente, é para o momento que você está preparado espiritualmente, para você não se perder. Sim. Porque Ele é pai, e que pai quer perder um filho? Qual é o pai que quer perder um filho? Verdade. Então, Ele vai trabalhar você, aí para você chegar no momento que você está bem, Ele fala, agora sabe aquela bênção que você queria muito, aquele sonho que você queria muito, que eu não deixei você concretizar lá atrás para ir atrapalhar a sua vida, agora você já está preparado, você pode ter. Oh. Que é assim que eu vejo, e é assim que eu educo meus filhos. Não deu certo? Confia no processo. Deus tem. Sim. Deus tem algo melhor, só confia. Então, o que aconteceu? Veio a terceira filha do mesmo casamento, veio uma separação, veio muita dor, e veio continuar a fé em Deus, saber que Deus está cuidando de mim o tempo todo, da minha família. Amém. E naquele momento de dor, eu falei, então, tá, já que eu estou sofrendo, mas tem coisas que eu quero fazer, eu vou voltar a estudar, vou fazer direito. Olha aí, gente. E de novo, para a honra e a glória de Deus, Deus colocou de novo anjos na minha vida. Amém. E você vê como é que é as coisas. Como Deus honra, como Deus nos leva e como tem um momento de você, da manifestação da glória dele. Sim. Né? Voltei a estudar,
fiz direito, estava numa faculdade que era muito cara, não conseguia pagar, mudei para outra faculdade. Quando eu mudei para outra faculdade, quem foi meu professor? Juliano Alves, que ajudou a pagar a primeira faculdade. Meu Deus, sim, gente. Que é professor de direito. E quando ele me viu, ele falou assim, você é uma das pessoas das quais eu me orgulho e que eu cito nas minhas aulas. Você tá aqui? Falei, tô. E ele, cara, eu não podia esperar outra coisa de você. Você sempre quis fazer direito, né? Então, ali, terminei direito ano passado. Para a honra e a glória de Deus. Esse ano, já passei na OAB. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, agora, vamos frisar aqui uma parte que eu achei muito importante. Quantas vezes nós achamos que, eu não dou mais conta disso, não tenho mais idade para aquilo, mas agora eu tenho isso, mas eu estou muito velha, eu estou muito isso. E a gente começa a trazer desculpas. Gente, a Águida, depois de tudo isso que vocês ouviram, ela foi e o Senhor abriu portas para ela caminhar para realizar o sonho, porque Deus, ele cuida dos detalhes. Dos detalhes. E ela formou com quantos anos, Águida? Da primeira vez, né, para enfermagem, eu formei com 40 anos. 40 anos. Passei no concurso com 40 anos. Com 40 anos você formou, passou no concurso. Isso. E com qual idade você formou para direito? Ano passado, 53, gente. 53 esse ano já é 54. Anos. E agora? OAB com 53 ainda, né? Agora esse ano que eu faço 54. Gente, olha isso, como Deus, ele é maravilhoso. Ou seja, é um novo ciclo que o Senhor está se abrindo para você. E a gente acreditar no que a palavra de Deus diz sobre nós. Sim. Que nós já somos mais que vencedores. Amém. Que quem guarda os nossos sonhos, quem planta ele no coração é Deus. E se Deus plantar, minha irmã, um sonho no seu coração, só fala para Deus, Senhor, me habilita. Amém. Eu não sei o que você sabe fazer. Eu vou falar para você, quando eu comecei tudo isso, eu fui fazer unha, porque eu fiquei tanto tempo parada cuidando dos meus filhos, eu desaprendi muita coisa. Então eu não sabia o que trabalhar. O que eu fazia bem feito? Eu cozinhava bem, cuidava da minha casa bem, cuidava dos meus filhos bem, e fui fazer um curso, porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para nada. Sim. Não, vocês não têm noção do que é não ter dinheiro para nada. Monique, não tinha dinheiro para nada. E eu precisava começar de algum lugar. Então, assim, e precisava cuidar dos meus filhos. Sim. Não dava para largar meu filho em casa, passar o dia todo fora de casa para ganhar um salário, 2 salários, e não ter quem cuidasse dele. Então, eu tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que isso foi feito? Eu pedi para Deus, me dá inspiração para fazer alguma coisa que eu possa estar com os meus filhos, cuidar, levar a buscar na escola e ainda assim ter renda. Sim. E aí Deus veio essa inspiração. Fiz cabeleireiro, fiz manicure, fiz tudo. Mas trabalhei mesmo, atuei como esteticista, mais de 10 anos, e como manicure. Ou seja, você não desistiu por si. E não achei desculpa. E não achei desculpa. Exatamente, não achou desculpa. Isso não é para mim. Muita gente que me conhecia, que sabia que eu já tinha estudado para concurso e tudo, virava e falava assim, nossa, mas unha? Eu, sim, unha. Eu ganho mais de R$200 por dia, gente. E glória a Deus, né? E glória a Deus. E ganhava bem. Sim, comecei a ganhar bem. Entendeu? Quanto mais eu estudava ali, mais eu ia melhorando o salário. Isso fez a diferença. Sim. Porque meus filhos, eles fazem qualquer coisa decente para ganhar dinheiro. A gente lá em casa não tem isso. Sim. É para fazer? Vamos fazer. Pronto, acabou. Entendeu? A gente faz. E descobriram também que nesse processo estava trabalhando, estudando e acreditando. Amanhã vai ser diferente, amanhã vai ser diferente. Porque assim tem um processo. Sim. Tem um propósito. Tem um propósito. Tem um processo e o propósito. Quando a gente entende o propósito, as coisas acontecem. Porque quando naturalmente. Porque quando é um propósito vindo de Deus, gente, Ele cuida. Ele cuida. E você está hoje sentada nessa cadeira, mostrando para mim, minha irmã, e para essas mulheres, que é hora de arregaçar as mangas. É hora de nós sairmos do nosso vitimismo,
nós achar culpados. Não tem, não tem. Não é? Achar que todo mundo é o culpado e a gente não enxergar que o que Deus tem para nós não depende do homem, depende da nossa postura com Ele e para Ele. Exatamente. A Águida, ela se posicionou, ela passou pelo processo, ela lutou, mas por ela entender que tudo que ela estava vivendo não era para o ego dela, não era para a vaidade dela, não era para ela ganhar, para mostrar para os outros em nenhum momento, mas para ela fazer com que a vida dela se tornasse um testemunho, para que a vida dela fosse melhorada, para que o que a gente enxerga hoje dela, olhar e falar, meu Deus, isso pode acontecer comigo. Pode. Porque eu sou filha do rei, eu sou princesa do Senhor, e o Senhor quer sim o melhor da terra para nós, para glorificar o nome dele, para que a graça dele venha ser manifestada. Exatamente, mas tudo isso, gente, passa por um processo de obediência. Sim. Tá? De obediência à palavra de Deus, porque, e eu vou contextualizar aqui para vocês, coisas que eu aprendi que durante esse processo Deus trabalhou em mim, a questão da obediência. Amém. Né? Sim. A obediência é o princípio Sim. de tudo, o temor do Senhor, a obediência à palavra de Deus. Então, quando você anda na palavra de Deus, as coisas, elas vêm naturalmente. Amém. Quando a gente se afasta, não é que Deus é vingativo, não é nada disso. Ele só está dizendo para você o seguinte, olha, seu lugar não é nessa mesa. Seu lugar não é nesse meio. Volta, aqui que é seu lugar. As coisas que eu tenho para você estão aqui. Então, o segredo é esse, sabe? Fazer a nossa parte. Amém. Primeiro, com obediência. Primeiro, fazer o que tem que ser feito. E segundo, fazer o que tem que ser feito. Porque Sim. Deus não vai vir aqui fazer o que você tem que fazer. Deus gosta de filhos que se posicionam, que arregaçam as mangas e caminham. Exatamente, exatamente. Porque a oração é o quê? É orar e ação. As duas coisas juntas. Ação, exatamente. Porque, eu sou uma irmã de muita oração, eu oro o dia inteiro. Mas eu não quero trabalhar, eu não quero acordar cedo, eu não quero fazer o que tem que fazer. Não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço. E tudo tem preço. Tem o preço de não fazer e tem o preço de fazer. Sim, quem na Bíblia ali teve uma vida próspera, teve uma vida feliz, teve uma vida que tem um testemunho, vamos falar aqui de José? Sim. Foi fácil? Ele ficou parado, ele ficou acomodado, murmurando, ou ele prosseguiu, viveu e pagou o preço? E pagou o preço. Olha, Moisés, Davi, Esther. Nenhum herói da fé. Sim, nenhum Deus encontrou ele deitado. Exatamente. Eu falo lá em casa, olha, Deus. Nenhum herói da fé que Deus usou, nenhum estava à toa. Ele procurou pessoas ocupadas. Amém. Pessoas que estavam fazendo alguma coisa. Exatamente. Então, assim, a minha oração hoje para Deus é isso, assim. Eu sempre pergunto para Deus, Senhor, por que eu? Me mostra por que o Senhor me quer nesse lugar. Amém. Me usa nesse lugar. Então, eu sempre faço essa pergunta para Deus. Deus. E nos mínimos detalhes, gente, vocês acham que precisa de grandes coisas? Não. É coisas pequenas mesmo, no atendimento de um paciente que eu atendo no hospital. Eu sempre pergunto para Deus, o que é que eu posso fazer para a vida dessa pessoa ser melhor? O que é que eu posso falar para ela hoje que vai melhorar a vida dela aqui nesse momento? Então, ali, desde que quando nasce uma criança, que um irmão meu de oração falou, você está nesse lugar para abençoar a vida das crianças. Amém. Então, meu irmão, não sei como é que está a sua situação. Eu sei que eu quero te pedir, confie plenamente em Deus. Sabe aquela confiança de fechar o olho e dar um passo? É isso. Amém. Glória a Deus. Que testemunho. Que testemunho, Águida. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus por você não ter desistido no meio do caminho, porque hoje você é uma pessoa que o Senhor usa para avivar a fé de outras. Eu tenho certeza que eu quero ser usada. Amém. Eu tenho certeza que eu e muitas mulheres ali do outro lado vai sair desse testemunho aqui com uma visão totalmente diferente, um posicionamento diferente, uma fé diferente, em nome de Jesus. Águida, muitíssimo obrigada. Foi uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, tá bom? Mulheres, Deus abençoe, Deus guarde, que em nome de Jesus, tudo que foi falado aqui, tudo que foi verbalizado, que em nome de Jesus venha plantar sementes. Venha nascer na sua vida, exatamente. Sementes que haja frutos da fé,
frutos da certeza que Deus é contigo. Amém. Muito obrigada. Se você achou edificante esse conteúdo, se inscreve no nosso canal. Nós estamos semanalmente postando aqui no nosso podcast testemunhos maravilhosos para acender a candeia da fé de cada uma de nós. Um beijo grande. Tchau, tchau.